E aí, pessoal, um discurso e uma semelhança que me preocupa. O espelho do Inter em muitas frases do Grêmio e até mesmo no planejamento do tricolor. Nós vamos falar sobre isso a partir de agora. É algo muito pontual, mas que nós precisamos discutir. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Sempre há um momento na vida em que alguém vai precisar de crédito, dinheiro, seja para pagar contas, trocar de carro, uma reforma ou até mesmo para viajar. Nesse momento, você pode contar conosco da G Empréstimos, somos correspondentes dos principais bancos. Porém, não se trata apenas de vender o crédito, mas sim ajudar você, cliente, a encontrar a melhor alternativa para o momento. Analise, pesquise e depois venha para a G Empréstimos e sinta a diferença. Isso, G Empréstimos, na descrição do vídeo, você fala com eles direto pelo WhatsApp. Conheça a G Empréstimos. Gente, nós temos, e obviamente nós estamos falando aqui muito em reforços, em contratações, em planejamento. Nos últimos dias nós vimos uma série de manifestações de dirigentes do Grêmio, citando a inflação no mercado, né, o alto custo, a entrada de dinheiro de fora, as SAFs, essas antecipações que alguns clubes fizeram dos seus ativos de publicidade. Tem dinheiro novo na praça. Isso, obviamente, aumenta o valor ou a procura pelos bons jogadores, inflaciona o mercado, isso tudo a gente conhece. Mas existem alguns discursos que, de alguma maneira, estão muito semelhantes aos discursos do Internacional nos últimos anos. Um especialmente. Antônio Brum, quando referiu em uma entrevista que deu, sobretudo para o Léo Oliveira da Rádio Gaúcha, lá para a GZH, ele disse que o Grêmio pode, no meio do ano, dar utilizou o termo dar um tiro, alguma coisa assim, em algo maior, dependendo de como o Grêmio estiver nas competições. É só pegar a entrevista. Ontem o Magriço, o vice-presidente Eduardo Magriço, também referiu a nenhum grande movimento, que o Grêmio tem o seu tempo e que não vai estar vinculado à pressão de rede social, de comunicação. Tá? Isso é igual ao discurso do Inter. É igual. Vocês lembram o discurso do Inter? O Inter tem o seu tempo. O Inter, no meio do ano, pode fazer, porque pode achar jogadores com o contrato encerrando e pode aí sim. Vocês viram o resultado disso? Essas montagens do Inter na metade do ano, e o Inter fez isso durante 2 anos seguidos, não gerou bons frutos para o Inter. Essa história de analisar com uma sobriedade meio superior assim a questão do tempo também foi algo muito comum no Inter nos últimos anos e que não deu certo. Esses espelhamentos, eles precisam ser feitos com quem acerta. E o discurso é, sim, muito semelhante. Muito semelhante. E é preciso falar nisso. É preciso falar nisso. Não pode, neste momento, o Grêmio não estar pensando em algo muito sólido para esta janela, que termina em 7 de março. Eu entendo a dificuldade e acho que se tem efetivamente uma dificuldade financeira de extrema condição, eu não tenho dúvida de que é preciso dizer, até para posicionar o torcedor da real situação. Agora, utilizar esse discurso, essa do tempo, não é algo que o Grêmio deva construir como conceito. Os bons jogadores se empregam rápido. A história diz isso. Então não adianta ficar muito tempo vinculado a esse tipo de conceito ou esse tipo de máscara. É óbvio
que é preciso ter cuidado. Então existe aí um discurso que nós precisamos estar, inclusive, posicionados, e que até do meu ponto de vista ele não é coerente. Porque ao mesmo tempo em que eu peço que o Grêmio tenha agilidade para montar o trabalho agora, eu faço o reparo com relação às dificuldades financeiras. Só que dificuldade financeira não é algo que um mês resolve, que 2 meses resolve. Então, se tem dificuldade é porque não vai contratar, não é porque vai contratar depois. E isso fica claro no discurso. E nós temos que ter isso bem claro também na hora de entender, de criticar, de analisar, de tudo. Porque se existe dificuldade, ok, nós não vamos deixar de torcer e nós não vamos deixar de analisar. Mas este é um ponto fundamental até para a nossa crítica. Porque se não tem dinheiro, não tem dinheiro. E não tendo dinheiro, a nossa realidade é diferente. Simples. Já brinco muito com isso, já torci para times completamente sem investimento, já torci para times com muitos investimentos, porque o Grêmio é sim um eletrocardiograma na sua história e não tem problema nenhum. A gente ama o Grêmio do jeito que ele é, tá tudo certo, nós vamos seguir abraçados. É simples. Então, dentro dessas realidades ou desses posicionamentos, eu quero sim fazer ou tentar entender exatamente qual vai ser este caminho. O que eu não aceito, que eu não gosto, eu não aceito, não tenho direito de aceitar alguma coisa, que eu não gosto é de espelhar esse discurso. E que ele, em alguns pontos, é rigorosamente igual, como se o Grêmio estivesse replicando o que aconteceu com o Inter. E o Grêmio, sinceramente, e não é aqui nenhuma flauta aos colorados, o Grêmio está na frente do Inter. O Grêmio já viveu coisas que o Inter está vivendo, inclusive há bastante tempo. Há bastante tempo. Então, situações como essa, nós precisamos deixar bem claro. E principalmente, e aqui um posicionamento histórico que a gente precisa entender. O ano de 2024, o ano da Libertadores, que eu chamo de Super Libertadores, é o ano mais importante em matéria de campeonatos sul-americanos da história do Grêmio. Da história do Grêmio. A conquista da Libertadores, nesta temporada, garante ao Grêmio a disputa do Intercontinental, que é agora como chamam os campeonatos do final do ano, e garante vaga a uma competição, que é a Copa do Mundo dos Clubes, que tem, incrivelmente, 50 milhões de euros para quem jogar. Este é o ponto que mexe mais com o que nós estamos falando aqui. Mexe muito com o que nós estamos falando aqui. Então, este componente dessa Super Libertadores, que garante vaga no campeonato final do ano e que garante vaga a essa Copa do Mundo dos Clubes, ela te entrega algo que talvez as outras temporadas não te entreguem. Porque vai acontecer em 25 esse Mundial e o outro Mundial é em 29. Outra realidade, outro mundo, outra história. Essa salva o Grêmio dessa dificuldade, sobretudo daqueles reflexos ainda do ano de 2021, o ano do rebaixamento do Grêmio, que acabou em 2022 diminuindo muito as receitas do clube. Então, isso termina, porque isso injeta um dinheiro que salva toda e qualquer conduta. Essa é a nossa realidade. Essa é a nossa realidade e é em cima dessa realidade que nós temos que trabalhar. E não espelhar discurso, fazer frase pronta. Isso não adianta, não serve. Nós temos a nossa história, nós temos o nosso caminho, nós fazemos as nossas coisas, nós temos as nossas escolhas. Essa independência nós sempre tivemos. Então, é preciso olhar e se separar desses discursos espelhados, sobretudo com exemplos que não deram certo. E tanto não deram certo que o próprio Internacional já não fala mais essa história no meio do ano,
jogadores sem contrato. Não fala mais. A última informação é essa do Borré, que diz o seguinte: não quero jogador no meio do ano. Por quê? Porque a temporada começa agora. O Grêmio tá se desfazendo de forma preocupante desse início de temporada. Isso está errado. César, Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.